Desde 2002, a língua brasileira de sinais, ou Libras, foi oficialmente reconhecida e aceita como segunda língua oficial brasileira. Desde então, a inclusão desta língua possibilita uma melhor comunicação entre ouvintes e deficientes auditivos nos mais diversos ambientes. A Univale oferece cursos de Libras a partir da vivência prática e difusão do vocabulário básico para a comunicação com os surdos. E é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também através da TV Univale. Lembrando sempre que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, a nossa entrevistada de hoje é a professora Carla Zimmermann, responsável pelo curso de Libras aqui da Univale. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente quer falar um pouquinho sobre essa língua que é muito interessante. Quem já conhece fica bem encantada com a forma como ela acontece. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, como é que você vê, qual a importância dessa língua, né? A língua brasileira de sinais, a Libras, especificamente, lógico, para a inclusão das pessoas surdas na sociedade. Certo. Se a gente for pensar, o que nos diferencia dos outros seres vivos, né, dos animais, é a possibilidade da gente se comunicar, é a fala. O surdo, muitas vezes, não tem essa possibilidade em função de vários fatores, como não ter feito o diagnóstico precoce da deficiência auditiva, não ter tido chance de usar aparelho auditivo, enfim. E ficou, então, como opção de comunicação, a Libras. Então, é extremamente importante que a sociedade consiga, né, entender a necessidade que o surdo tem de ter minimamente uma forma de se comunicar com as pessoas. E é através da Libras, dada a importância que ela é a segunda língua oficial do nosso país. As pessoas provavelmente não sabem disso, né? Carla, a Libras, ela não é exatamente uma tradução da língua portuguesa, ela é uma outra língua, né? Explica melhor pra gente como é que acontece essa conversão da língua portuguesa para a língua de sinais. Isso, então ela se constituiu como uma outra língua, assim como o francês, o inglês, o italiano, e ela realmente tem uma estrutura linguística própria, né? A parte semântica, a sintaxe, a morfologia da língua, ela não segue a lógica do português. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo o que a gente chama de português sinalizado, né? Então, mantém a estrutura frasal do português, né? Hoje tem sol e vai fazer a Libras exatamente desta forma. Então, isso não é se comunicar pela Libras, né? É fazer o português sinalizado, porque eu estou falando e estou sinalizando ao mesmo tempo. A Libras, ela tem toda uma estrutura frasal diferente, é uma língua, comparada com o nosso português, é uma língua mais resumida, tanto que a gente comenta assim, quando um surdo, que é usuário de Libras, ele escreve, mas ele está na internet, está online, enfim, escrevendo algum recado, a gente já pela primeira, segunda frase, a gente acaba reconhecendo que não é uma escrita comum, porque é uma escrita que se baseia bastante na Libras, que é uma língua diferente do nosso português. É bacana falar sobre isso, porque é o que a gente estava discutindo até na produção do programa, né? Então, por ser uma língua diferente, ela não necessita especificamente de dialogar com a gramática da língua portuguesa. Não, ela não dialoga. Tá? Então, ela tem estrutura própria. Existe uma proposta, ainda não está tão difundida, com relação à Libras escrita, que daí respeitaria essa morfologia, essa sintaxe da Libras, né? Que é uma língua gestual visual. Tá? Então, é uma das dificuldades que a gente tem hoje com os surdos, também os surdos sinalizados, que usam a Libras, que a gente chama, né? Com o nosso português. Então, é difícil para eles lidar com as duas línguas, é isso? É muito difícil a estrutura do português. Ela já é difícil para a gente que escuta frequentemente, né, todos os dias, as pessoas falando. O surdo que não escuta, é muito difícil para ele, principalmente, entender elementos de ligação, artigos,
o básico para eles é o sujeito, o verbo e o objeto, que são as 3 coisas que fazem mais sentido na frase, né? Certo. Todos as outras palavras do português acabam perdendo um pouco a importância quando comparado com a Libras. Eu imagino que isso deva ser mais forte, mais importante para aquela pessoa que nunca escutou, né? Sim. Professora, sim. Porque eu imagino que para ela fazer essa transição entre o que é texto e o que é a língua falada deve ser mais complexo, né? É mais complexo. E mesmo pensando na Libras, Lisa, o que a gente vê é que, assim, os surdos, muitos deles aprenderam a Libras na comunidade, com os colegas, com um grupo de surdos. Diferente também do português, se a gente for comparar, porque nós vamos para a escola, quantos anos aprenderam o português? Sim. E quantas pessoas, né, são ainda ruins no próprio português. Então, o surdo, ele não tem essa vivência do ensino formal da Libras, né? Talvez esse seja um dos motivos também do grande interesse das pessoas, né, de próprios surdos, para fazer os cursos de Libras, porque tem que ter a língua oficial. Não posso aprender com a comunidade, com os meus colegas, eu aprendo de uma maneira, mas eu aprendo de uma maneira informal. Então, os próprios surdos precisam também se formar na Libras. Professora, você até comentou antes a questão do português sinalizado que os ouvintes acabam fazendo por fazer essa comparação com o próprio português, né? Sim. E como é que funciona, então, a interpretação da língua de sinais para quem é ouvinte? Para não cometer o erro, assim, de fazer esse português sinalizado, né? E fazer realmente a Libras. Eu acho que só quando o ouvinte tem um contato bastante próximo com os surdos, com a comunidade dos surdos, porque senão a tendência da gente fazer o português sinalizado é bastante grande, o que já ajuda muito a comunicação com o surdo. Certo. Porque se a gente vai utilizando os sinais principais da nossa fala, a gente está situando o surdo a respeito do que está sendo conversado. Certo. Se eu não faço sinal nenhum, muitas vezes eles estão totalmente por fora da conversa. E aí eles conseguem acompanhar. E assim eles conseguem pelo menos acompanhar. Mas muitas vezes lá no SAPS, né, que eu tenho professor surdo bilíngue, tenho surdo que só se comunica por Libras, tenho surdo oralizado. Às vezes os surdos, os surdos alunos que só se comunicam por Libras, eles perguntam alguma coisa para mim, eu explico, eu não sou totalmente fluente em Libras, eu faço mais o português sinalizado, né? E eu explico e às vezes eles, né, fazem aquela carinha de interrogação e olham para o Charles, que é o professor nosso dos cursos de Libras, que é surdo bilíngue, e ele usa os mesmos sinais que eu usei muitas vezes, mas com a estrutura diferente, e aí o surdo entende. Que incrível, né? Então tem diferença mesmo. É outro raciocínio, né? Sim. Agora, Carla, conta um pouquinho pra gente da história dessa língua, né? Como é que ela surgiu? Como é que ela foi organizada? Ela surgiu como qualquer outra língua, né? Então, a própria comunidade de surdos que foi sentindo necessidade de se comunicar, assim como na língua portuguesa ou as outras línguas, as palavras foram surgindo. Na Libras, os surdos iam dando sinais específicos para tudo, para as pessoas, para os objetos, né? E até hoje ela é uma língua viva, esses sinais, eles se multiplicam, né, à medida que as coisas vão acontecendo. Se a gente for pensar 10 anos atrás, com relação à internet, tudo que está relacionado à internet, quantas coisas mudaram? Então, foi criado, né? Tem Libras para Facebook, para WhatsApp, para Snapchat, para Instagram, para tudo isso, eles vão criando a Libras. E ela já existe há bastante tempo aqui no Brasil e continua, né? É uma língua que está sempre em evolução. Professora, o próprio nome já diz, Libras é a linguagem brasileira de sinais, Isso. Mas muita gente acaba confundindo e achando que é uma língua universal, né? Isso. Eu queria que tu explicasse um pouquinho essa diferença dos outros países, como que funciona essa linguagem de sinais nos outros países? Isso é interessante, porque a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, ela é brasileira. Então, Portugal tem outra língua portuguesa de sinais, na França tem a língua francesa de sinais, nos Estados Unidos também, e muitas vezes os sinais são totalmente diferentes.
Então, a gente pensa, se eu sei Libras no Brasil, vou viajar para os Estados Unidos, vou me comunicar em Libras lá. Não vou, porque também são diferentes os sinais. Além disso, assim como na língua falada existem dialetos, no sul a gente tem um sotaque, no norte tem outro, né? Na Libras também tem dialeto. Então, tem alguns sinais que a gente faz aqui no litoral que não são feitos lá no Planalto, que são feitos em Santa Catarina e não são os mesmos do Paraná, que são um pouquinho diferentes dos sinais de São Paulo. Então, quando a gente chega numa determinada região, a gente também tem que entender quais são os sinais utilizados naquela região. Agora, Carla, vamos falar um pouquinho dos cursos que a Univale oferece. Ela oferece constantemente, né, os cursos de Libras. Sim. Ele é focado, esses cursos são focados para um segmento específico de público? Para quem deveria aprender, Então, né? Inicialmente, Lisa, os cursos eram feitos para os familiares das nossas crianças, dos nossos alunos surdos. E aí a comunidade, né, começou a ter interesse e a gente começou, então, a abrir para outras pessoas. E o interesse foi crescendo muito, né? Então, a gente oferece pelo SAPS, são cursos de extensão, são cursos de 40 horas, e a gente oferece o módulo 1, que é o básico, o 2, que seria o intermediário, e o 3. Fazendo os 3 módulos, a pessoa não é fluente em Libras ainda. É o início do aprendizado da língua. Assim como se eu for estudar inglês, eu faço 3 semestres, Imagina. eu não sou fluente Muito em inglês. básico, né? Então, a gente sempre pode usar como padrão de comparação como eu aprendo uma outra língua. Certo. Mas já dá para ter uma boa ideia, né, da Libras fazendo os 3 módulos. Não é o suficiente para ser intérprete, por exemplo. Ok. O intérprete tem que ter mais horas de Libras, eles têm uma prova específica que se chama ProLibras, que eles precisam fazer, porque tem que ter um domínio bastante grande, né? Tanto da quantidade de sinais, que seria o nosso vocabulário, pensando no português, eles têm que ter um número de sinais muito grandes, quanto entender essa estrutura da língua, né? Porque eu fico pensando na complexidade de assuntos que uma língua precisa dar Sim. conta de Pensem, outro dia a gente informar. estava conversando sobre isso. A Univale, que é uma universidade que pensa muito na inclusão, ela oferece para todos os alunos surdos que entram aqui, desde o CAU, lá no Jardinzinho, né, até os cursos de pós-graduação, existe o intérprete de Libras que acompanha o aluno, né? Porque a Univale pensa nisso, na importância disso para a nossa comunidade surda. Mas muitas pessoas, muitos locais por aí não têm essa preocupação. Vamos chamar um intervalinho? Isso aí, intervalinho, já voltamos com Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz. Hoje nós estamos conversando sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e a nossa convidada é a professora Carla Zimmermann, que é responsável pelo curso de Libras aqui da Univale. Pois é, a gente conversava aqui no intervalo, né, Carla, sobre toda essa... como dizer isso? Essa integração que essa comunidade que está envolvida com a Libras tem, né? Inclusive tem a história do batismo para quem aprende, né, Libras. Isso. Explica melhor para nós. Então, toda pessoa que faz um curso de Libras, ela, né, é batizada com um sinal. Então, como a gente tem um nome para a comunidade dos surdos, a gente é reconhecido através de um sinal. Esse sinal tem que ser dado por um surdo. O surdo, geralmente, alguns são mais rápidos e já dão um sinal, já batizam a pessoa no primeiro dia. O Charles, que é o nosso professor, por exemplo, é bastante observador. Ele gosta, quando chega um estagiário novo lá para trabalhar com a gente, um professor novo, ele gosta de observar essa pessoa 2, 3 dias, uma semana, e aí que ele batiza com o sinal, porque o sinal, muitas vezes, tem a ver com a primeira letra do nome e alguma característica marcante. Então, se a pessoa tem um cabelo comprido, se tem pintinha no rosto, se tem uma covinha, se tem uma sobrancelha diferente, né? Então, é sempre algo característico. A gente está na TV também, você pode fazer, você com certeza tem o seu nome de Libras. O meu é aqui por causa do meu sinal. É Carla, né? Mas é aqui porque eu tenho esse sinal aqui no meu queixo. Então, esse é o sinal de Carla. As pessoas já te conhecem por aqui. Isso. Bacana. Carla, os surdos, eles contam hoje com o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o INES, que ele não serve só para a produção de pesquisa, mas eles também auxiliam no desenvolvimento das pessoas com deficiência auditiva. Você acredita que esses institutos, eles são suficientes para a integração dessas pessoas? Eu acho que
O INES faz um trabalho de muito valor, mas assim, né, instituto perante o tamanho gigante do nosso país. Então, a gente precisaria de mais. Aqui em Santa Catarina, a gente tem como referência a Fundação Catarinense de Educação Especial, que não faz o mesmo trabalho do INES, mas que é, né, a referência para os surdos da nossa região. E a própria Univale, daí com os SAPs, porque hoje, aqui na região da Anfre, pensa, eu tenho um filho surdo, eu tenho um parente surdo, onde é que eu vou levar? E acaba trazendo aqui para a gente. Então, só para a gente retomar, o curso de Libras aqui começou com esse objetivo, certo, de principalmente formar as famílias. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que vale a pena a gente contar. Ano passado, nós fomos, a equipe de professores do SAPS, a gente foi fazer um dia de palestras de formação na Fundação Catarinense de Educação Especial. E aí, os palestrantes eram surdos sinalizados. Então, o intérprete, naquele dia, teve uma tarefa contrária do que a gente está acostumado a ver. A gente costuma ver palestras de alguém falando e o intérprete do lado sinalizando para o surdo. Nesse dia foi o contrário. Então, o palestrante fazia os sinais. Ótimo. E o intérprete falava para os poucos ouvintes que estavam na plateia. Bacana. E aí, a palestrante surda, ela falou que ela aprendeu a falar, ela foi oralizada durante um período, depois ela teve contato com a Libras e ela fez opção, aos 20 e poucos anos de idade, de se comunicar só pela Libras, que é uma opção que o surdo pode fazer em qualquer momento da vida dele. E o que ela conta é que ela tem uma preocupação muito grande, porque ela perguntou assim para a plateia, devia ter umas 100 pessoas. Vamos imaginar que 60 ou 70 eram surdos, né? Que certo, a minoria era ouvinte. Ela perguntou, né, quantas pessoas aqui que se comunicam por Libras? Muitas levantaram as mãos. Quantas pessoas aqui têm os seus familiares que dominam a Libras? Um surdo levantou a mão. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque uma vez que a família, por N motivos, fez a escolha da forma de comunicação do seu filho surdo, fez a escolha pela Libras, a família tem a obrigação de também dominar essa língua. Porque é muito comum, o que a gente vê? No período da descoberta, agora eu tenho um filho surdo, o que eu vou fazer? Então, os pais vêm, fazem o módulo 1, módulo 2, a Libras, e acham que já é suficiente, porque sabe meia dúzia de sinais, e aquilo ali é suficiente. Talvez até seja suficiente para conversar com uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas está longe de ser suficiente para conversar com um adolescente e com um adulto. Claro. Então, o que a gente vê, que é um alerta, né, para as famílias, é que tem muito surdo adolescente adulto segregado dentro de casa, porque a família aprendeu aqueles sinais lá em 1900 antigamente, quando descobriu que o filho era surdo. Geralmente, a mãe que acaba arcando com essa responsabilidade, né? Nem toda a família aprende, porque deveria ser, pelo menos o núcleo familiar deveria aprender a língua. Claro. Se essa é a forma de comunicação daquele, né, componente surdo da família. E, na maioria das vezes, é só a mãe, e ainda mesmo assim, uma Libras muito pobre. Então, os surdos ficam isolados dentro da própria casa, que é uma preocupação bastante grande que a gente tem. Com certeza. É interessante também, você coloca várias situações que talvez as pessoas que não têm contato com pessoas surdas não compreendam muito bem, né? Então, existem surdos que são surdos e também não falam, porque não desenvolveram a fala por conta da falta de audição, né? Você pode explicar melhor as diferentes possibilidades? Então, tanto que a gente sempre fala, né? Não existe o surdo mudo, que a comunidade fala. Não tem mudo. O surdo, ele tem toda a parte orgânica das pregas vocais, laringe, faringe, tudo normal. Anatomicamente, ele é como qualquer outra pessoa. Ele só é surdo. E como é que os nossos bebezinhos aprendem a falar? Porque começam lá pelos 6 meses de vida, com a fase de balbucio, dadadá, bababá, e a família vai dando significado para aquilo, vai, né, repetindo, o papapá, falou papai, já dá um sentido, e a criança começa a imitar o adulto e começa a desenvolver a fala. A criança surda, ela também passa pela fase de balbucio, como a criança ouvinte. Certo. Só que como ela não tem esse retorno, ela passou a fase do balbucio e ela para de falar, né? Mas ela não fala só porque ela não escuta, não é porque ela tem algum problema nas pregas vocais, na região da laringe, tá? Então, os surdos conseguem falar se eles quiserem também, né?
E isso é comum, eu acho que é bacana a gente estar falando sobre Libras, mas não tem como deixar de mencionar o trabalho feito aqui no SAPS, né, na Univale, que é um trabalho incrível, né? Sim. E eu acho que você podia explicar um pouco melhor também como funciona isso. É possível, então, uma pessoa que é surda, que nunca falou, ela pode resgatar a fala se ela quiser? Depende da idade, Lisa. Certo. Então, o que a gente também conversa muito com as nossas famílias, as famílias às vezes têm a ideia assim, ó. Eu vou aprender a Libras, porque a Libras, ela é mais, no início da comunicação com a criança, é mais fácil aprender e ensinar Libras para o seu filho do que ensinar a falar. Ensinar a falar é muito difícil. Se a gente for pensar como que as crianças, né, aprendem. E o surdo, como é que ele vai aprender? Porque a criança, ela aprende de forma que a gente chama de forma incidental. Ninguém aqui explicou para o seu filho, isso é colher, isso é garfo, isso é uma gaveta, isso se chama pia. Não. A criança aprendeu de tanto escutar. Claro. Vai lá e põe na pia, cuidado, abre a gaveta, põe dentro da gaveta, pega a colher, né? Assim a criança aprende. O surdo, que não está ouvindo, ele não está escutando esses milhares de vezes que a gente fala as palavras no nosso dia a dia. Então, precisa que a família e os profissionais que trabalham com ele falem essas palavras para ele muitas vezes. E isso dá muito trabalho. Então, essa é uma questão que a gente tem com a Libras, assim, é que às vezes a família aprende Libras e acaba se acomodando, né? Então, a criança saiu correndo. Aí a mãe quer chamar, em vez de, porque se a criança não está ouvindo, a mãe tem que ir lá, tem que encostar nela, pedir para virar, dizer o que ela quer. Se é com Libras, vamos imaginar, a criança está com sede, a mãe quer saber se ela quer água. Então, para ensinar a falar, a mãe teria que ir lá, se abaixar, ficar na altura do rosto dela, perguntar, você quer água? Vamos pegar água, né, para ensinar a criança. Se é com Libras, a mãe vai falar assim, Só faz o sinal. só faz o sinal. Não precisa nem chegar muito perto da criança, porque a 1, 2, 3 metros de distância a criança está vendo. Então, isso às vezes acomoda as famílias. E o que acomoda no início faz falta depois. Porque o que a gente explica para as famílias é assim, se a criança surda aprende a falar quando ela é pequenininha, não aprendendo a Libras logo no início, né, da sua vida, em qualquer momento da vida, eles vão conseguir aprender Libras com muita facilidade. Eles vão poder escolher ser bilíngues. Agora, se a família faz a opção, não, eu vou ensinar primeiro Libras para o meu filho. E quando ele tiver seus 12, 15 anos, que ele já souber escolher, aí se ele escolher que quer aprender a falar, é tarde. Ele até pode aprender um pouco da fala, mas ele nunca vai ser fluente na fala como se ele tivesse aprendido já desde pequenininho. Professora, existe uma brasileira, que é a Sueli Ramalho, que ela é 100% surda de nascimento. Ela tem um irmão surdo e é engraçado porque muita gente se surpreende porque ela fala perfeitamente o português. E ela acaba tendo esse diálogo porque ela diz que ela ouve vibrações e com isso ela consegue desenvolver a fala. Mas o que mais surpreendeu ela mesma, que a gente até assistiu uma entrevista que ela deu, e que ela ficou surpreendida quando ela teve o filho dela, que o filho dela não era surdo, ele não nasceu surdo, né? Isso é algo genético que pode ir passando de gerações, né? Se eu sou surda, o meu filho, ele vai nascer surdo ou não é algo genético? Tudo depende do que causou a deficiência auditiva dos pais. Então, nós temos hoje 55 alunos surdos no SAPS. Nenhum deles tem pai e mãe surdo. Nenhum. Então, não é muito comum, né? E em contrapartida, a gente tem o Charles, que é surdo, que é o professor. Ele tem uma filha, que é ouvinte. Porque o Charles ficou surdo depois que ele nasceu. Ele teve meningite. Então, não afetou, não tem nenhuma herança genética. Certo. A bebezinha nasceu ouvinte. Né? Então, tudo depende da causa da deficiência auditiva dos pais. Quando é uma perda adquirida, que aconteceu depois do nascimento e que não é histórico na família ter perda auditiva, a criança tem todas as chances de nascer ouvinte. Tá? Agora, outra curiosidade que é interessante também para a gente alertar a população, que é assim, às vezes a família tem alguns surdos, né, e algumas crianças não apresentaram perda auditiva. Então, não, o pai é surdo, a mãe é ouvinte. Nasceu um filho, 2, 3, são todos ouvintes. Então, não vai ter possibilidade de ter filho surdo. Pode acontecer. A alteração genética, ela pode acontecer a partir de determinado filho. Então, não tem garantia, né, de que não. Pais ouvintes, por exemplo, os 2 pais ouvintes não tenham um filho surdo, também por herança genética.
Carla, para a gente finalizar então, vamos dar mais algumas informações sobre o curso, quem tem interesse, como é que faz para se inscrever para a próxima turma e tal. Então, o curso, assim, a gente oferece todos os semestres, ele dura 4 meses, tem 1h30 de aula por semana, é semanal. A gente lançou as inscrições online no dia 1º de agosto. No dia 3, as inscrições tinham encerrado, então a gente tem uma procura muito grande. Mas eu acho que vale a gente orientar a população, porque funciona assim no site. A pessoa se inscreve e gera um boleto. Tem uma única taxa de inscrição de R$40. Ela gera esse boleto e ela tem 3 dias para pagar. Se ela não paga o boleto, a inscrição fica cancelada. E a vaga dela volta para o site. Sim, claro. Eu não tenho controle sobre isso, mas se a pessoa que tem interesse, que não conseguiu fazer, pode acontecer dela entrar no site agora nos próximos dias, porque as inscrições vão até o dia 20, e ter liberado uma vaguinha dessa e ela conseguir se inscrever. Perfeito. Então, eu não consigo fazer isso, assim. Lisa, se tu chegar e falar, não, Carla, então, se liberar uma vaga, coloca meu nome. Sistema. Eu não tenho esse controle. O sistema faz isso de forma automática. Mas vale as pessoas ficarem entrando no site e vendo se não liberou realmente alguma vaga. Então, Univale BR. Univale.br/eventos. E daí vai entrar na área de cultura, música e lazer. E vai conseguir encontrar os cursos de Libras. Tá, mais uma vez a gente agradece sua presença aqui. Nós conversamos. Um prazer. Conversamos com a professora Carla Zimmermann, responsável, então, pelos cursos de Libras aqui na Univale. Obrigada, Carla, pela participação e muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje. E até o próximo. Tchau, tchau.